Olá, graça e paz. O canal Simplesmente Servos traz hoje 8 histórias bíblicas rápidas para você contar para as crianças. Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe. Pentecostes é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele marca o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, 50 dias após sua ressurreição. Atos 2 nos conta que todos estavam reunidos quando de repente veio um som do céu, como um vento muito forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O mais incrível, eles começaram a falar em diferentes línguas, permitindo que pessoas de várias partes do mundo, que estavam em Jerusalém, entendessem a mensagem do Evangelho. Isso simboliza a universalidade da mensagem de Jesus. Ela é para todos. Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que o Espírito Santo viria para dar poder e guiar seus seguidores. É o início da igreja e da missão de levar o Evangelho ao mundo todo. E você, já ouviu falar sobre esse evento incrível? Comente o que acha mais impressionante no Pentecostes. A Arca da Aliança, mencionada na Bíblia, era um objeto sagrado construído sob as instruções de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, ela continha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná, simbolizando a provisão e a aliança de Deus com o povo de Israel. A arca era carregada pelos levitas e representava a presença de Deus entre o povo. Quando a arca estava presente, os israelitas experimentavam vitórias milagrosas, como a travessia do Rio Jordão e a queda das muralhas de Jericó. No entanto, qualquer desobediência em relação à sua santidade resultava em sérias consequências, como no episódio em que Uzá tentou tocar a arca e foi fulminado. Guardada no Santo dos Santos, no tabernáculo, a Arca da Aliança era um símbolo profundo da fidelidade de Deus e da necessidade de santidade e obediência do seu povo. Olá! Hoje vamos explorar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a do bom samaritano. Essa história está registrada em Lucas 10 do versículo 25 ao 37, e ela nos ensina uma poderosa lição sobre compaixão e amor ao próximo. Tudo começa quando um especialista na lei pergunta a Jesus: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?" Jesus, como sempre, responde com sabedoria: "O que está escrito na lei?" O homem responde corretamente: "Amarás o Senhor, teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo." Mas ele queria justificar sua pergunta e questiona: "Quem é o meu próximo?" É aí que Jesus conta a história do bom samaritano. Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões, que o espancaram e o deixaram à beira da morte. Enquanto ele estava caído, um sacerdote passou por ali, mas o ignorou. Depois, veio um levita, mas também passou direto. Mas então veio um samaritano. Agora, isso é importante porque na época samaritanos e judeus não se davam bem. Ainda assim, o samaritano viu o homem ferido, se encheu de compaixão, cuidou das suas feridas e o levou a uma hospedaria. Ele pagou pelas despesas e garantiu que o homem recebesse todo o cuidado necessário. E o que Jesus nos ensina com isso? Ele pergunta ao especialista na lei: qual desses três foi o próximo do homem ferido? O homem responde: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. Essa parábola nos mostra que amar ao próximo não depende de quem a pessoa é, de onde vem ou da religião que segue. Amar ao próximo é agir com compaixão, cuidar daqueles que estão em necessidade, independentemente das diferenças. E você, como tem praticado o amor ao próximo no seu dia a dia? Deixe aqui nos comentários como essa história te inspira. A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia, cheia de lições sobre obediência, misericórdia e arrependimento. Jonas era um profeta de Deus, chamado para pregar a cidade de Nínive, uma nação pagã conhecida por sua maldade. Porém, ao invés de obedecer ao chamado de Deus, Jonas tentou fugir para Tarsis, uma cidade distante na direção oposta. No caminho, Jonas embarcou em um navio, mas uma forte tempestade enviada por Deus ameaçou afundar a embarcação. Quando os marinheiros perceberam que Jonas era a causa da tormenta, ele foi jogado ao mar, e imediatamente a tempestade cessou. Jonas foi engolido por um grande peixe, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites.
Dentro do peixe, Jonas orou a Deus, se arrependeu de sua desobediência, e Deus o fez ser vomitado em terra firme. Dessa vez, Jonas obedeceu e foi a Nínive pregar a mensagem de arrependimento. Para sua surpresa, os ninivitas ouviram e se arrependeram de seus pecados, desde o rei até o povo comum. A história de Jonas nos mostra a importância de obedecer a Deus, o poder do arrependimento e a profundidade da misericórdia divina. Deus não apenas deu a Jonas uma segunda chance, mas também ofereceu perdão a uma cidade inteira. É um lembrete de que a graça de Deus está disponível para todos que se arrependem e voltam para Ele. Você conhece Malaquias? Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento e trouxe uma mensagem poderosa ao povo de Israel. Em tempos de desânimo e corrupção, Malaquias chamou o povo a voltar-se para Deus. Ele denunciou a falta de fé e a indiferença nas ofertas e no culto. Malaquias enfatizou que Deus merece o melhor de nós. Ele disse: ofereçam ao governador algo assim. Será que ele se agradará de vocês? Ele também alertou sobre a importância da justiça e da honestidade. O profeta nos lembra que Deus observa tudo e exige retidão. Mas a mensagem de Malaquias não é apenas de julgamento. Ele trouxe esperança. Anunciou a vinda do mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Malaquias nos ensina a importância de nossa relação com Deus e a promessas de renovação. Que possamos ouvir e aplicar suas lições em nossas vidas e que possamos dividir esse conhecimento vasto que a Bíblia nos dá com nossos irmãos. Jeremias nasceu em uma pequena cidade chamada Anatote, por volta de 650 a.C. Ele foi chamado por Deus ainda jovem, por volta dos 17 anos, para ser profeta em um período conturbado da história de Israel. O povo estava se afastando de Deus, e Jeremias se tornou a voz que clamava por arrependimento e retorno à fé. Durante seu ministério, Jeremias enfrentou grande oposição. Ele foi desprezado, preso e até ameaçado de morte. Apesar disso, sua determinação em transmitir a mensagem de Deus nunca vacilou. Ele alertou o povo sobre a destruição que viria por causa da desobediência e da idolatria. Mas, mesmo em meio às suas advertências, Jeremias também trouxe mensagens de esperança e restauração. Uma das profecias mais conhecidas de Jeremias é a promessa de um novo pacto, que se encontra em Jeremias 31 do verso 31 ao 34, onde Deus escreveria sua lei nos corações das pessoas. Essa mensagem de renovação é fundamental, pois aponta para um futuro de restauração e intimidade com Deus. É importante destacar que Jeremias é também conhecido como o profeta chorão. O livro de Lamentações, que é atribuído a ele, expressa sua profunda dor pela destruição de Jerusalém. Essas lamentações nos mostram que é normal sentir tristeza e desespero em tempos difíceis. Mas, mesmo nesses momentos, é possível encontrar conforto na esperança que Deus oferece. A mensagem de Jeremias ressoa em nossa realidade. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está sempre presente e trabalhando para restaurar nosso coração e nossa vida. É um convite para não perdermos a fé, mesmo em meio às adversidades. Jeremias nos deixou um legado poderoso. A certeza de que Deus ouve nossas orações e que há sempre esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje vamos explorar a famosa história de Golias, o gigante da Bíblia, e o jovem Davi que desafiou todas as probabilidades. Esta narrativa, encontrada no primeiro livro de Samuel, é uma das mais inspiradoras da tradição bíblica. Os filisteus e os israelitas estavam em guerra, e Golias, um gigante, se apresentou como um verdadeiro colosso. Armado com uma pesada armadura e uma lança que parecia um tronco, ele desafiava os israelitas diariamente, zombando de seu Deus e instigando pânico entre os soldados. Em meio ao medo, um jovem pastor chamado Davi apareceu. Ele não era um guerreiro, mas sua fé em Deus o tornava especial. Davi decidiu que ninguém deveria enfrentar aquele desafio sozinho. Ele se ofereceu para lutar contra Golias. O rei Saul, cético, tentou dissuadi-lo, lembrando que Davi era apenas um garoto. Mas Davi contou como havia derrotado leões e ursos para proteger suas ovelhas, mostrando sua coragem e confiança na proteção divina. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi se dirigiu ao campo de batalha. Ao encontrar Golias, o gigante o desprezou, mas Davi respondeu: "Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos." Em um movimento rápido e preciso, Davi lançou uma pedra que atingiu Golias na testa, fazendo o gigante cair, derrotado. O exército filisteu,
chocado, fugiu em pânico. Davi não só salvou seu povo, mas também provou que a fé e a coragem podem superar qualquer obstáculo. A história de Davi e Golias nos ensina que, independentemente de quão grandes sejam nossos desafios, a fé e a determinação podem nos levar a grandes vitórias. Enoque é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Ele aparece em Gênesis, como o sétimo descendente de Adão, na linhagem de Sete. O que torna Enoque especial é o fato de que ele andou com Deus, uma expressão que indica uma vida de comunhão profunda com o Criador. A Bíblia diz que, aos 365 anos, Enoque não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Isso significa que Enoque não experimentou a morte física comum a todos os homens. Deus o levou diretamente para sua presença. Além disso, no livro de Hebreus, ele é citado como um herói da fé, alguém que agradou a Deus a ponto de ser poupado da morte. Enoque também aparece em Judas 1, onde ele é descrito como um profeta que anunciou o julgamento de Deus sobre os ímpios. Enoque é um exemplo de que, ao andar com Deus, podemos viver uma vida transformada e cheia de propósito. Você já conhecia todas essas histórias bíblicas? Deixe nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe. Você pode ajudar nosso canal adquirindo qualquer produto em nossa loja online.